Bora, pessoal, para o demonstrativo financeiro aí do terceiro trimestre de 2023 de Taurus Armas, né? Código de negociação TASA 3 e TASA 4. A TASA 4 hoje encerrou o pregão sendo negociada a R$ 15,30, uma alta aí de 1,86%, tá? Eu dei uma olhada aqui no relatório do terceiro tri, não gostei, tá? Veio números aí bem abaixo do esperado, no qual, tá? Creio eu que amanhã as cotações serão aí impactadas aí por esse resultado fraco que a companhia soltou, tá? No terceiro trimestre, a companhia reportou um lucro aí apenas de 26 milhões, né? Uma queda aí de 74% em relação ao trimestre do ano anterior de 2022. No anualizado, nos 9 meses de 2023, a queda aí foi de 72%, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos principais destaques da companhia, a empresa encerrou o trimestre com uma receita aí de 439 milhões, um lucro bruto de 164 milhões e uma margem bruta de 37%. O EBITDA da companhia foi outro que caiu muito, hoje em 70 milhões de reais, e o lucro, igual a gente já falou, 26 milhões de reais, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada então nos principais indicadores da companhia, tá? A receita consolidada da companhia, tanto no mercado interno como no mercado externo, somando todas as duas atividades da empresa, teve aí, né, uma queda aí de 31,4% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Foi aí de 439 milhões de reais, no terceiro tri de 2022 era aí de 640 milhões de reais, tá? Nos 9 últimos meses também teve queda, né, de 29%, quando a gente compara os 9 meses de 2023 com os 9 meses aí de 2022, tá? A maior parte dessa queda aí veio do mercado interno, né, representou aí 72 milhões, no ano passado foi aí de 240 milhões, uma queda aí de 69%. Quando a gente compara, né, com os 9 meses do ano anterior para esse ano, a queda segue aí de 64% aí no mercado interno, tá? Talvez, né, seja aí por uma política mais difícil da gente conseguir comprar armas de fogo, tá? O lucro bruto da empresa totalizou aí 164 milhões de reais, uma queda aí de 44% em relação ao trimestre do ano anterior, e quando a gente compara a variação dos 9 meses, a gente teve uma queda aí de 44% aí no lucro bruto, tá? A margem bruta da companhia totalizou aí 37%, a gente teve uma queda aí de 8,4 pontos percentuais, e no anualizado, né, nos 9 meses aí de 2023 para os 9 meses de 2022, a queda segue um pouco maior, 10,1 pontos percentuais. As despesas operacionais tiveram uma leve queda, acabou que a empresa acabou produzindo menos, né, então praticamente ela vai ter uma queda nas despesas operacionais, que foi aí de 103 milhões de reais, uma queda aí de 14,5%. Quando a gente olha, né, os 9 últimos meses de 2023 e compara com os 9 meses de 2022, tivemos uma queda apenas aí de 0,3%, tá? O resultado financeiro líquido da companhia totalizou aí um custo, né, de 22 milhões de reais, tivemos uma alta de 8,3%, em relação aos 9 meses, foi uma queda, tá, de 17,5%, ou seja, a empresa está pagando menos juros, tá? O lucro líquido totalizou aí 25,3%, tivemos uma queda de 75% do lucro do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023, tá? Em 2022, a empresa encerrou o trimestre com 103 milhões de reais de lucro. No anualizado, nos 9 meses de 2023, o lucro caiu em 72%. Saímos de um lucro de 401 milhões nos 9 meses de 2022 para um lucro aí de 110 milhões de reais, tá? O EBITDA ajustado da companhia foi de 70 milhões de reais, uma queda aí de 61% em relação aos 9 meses de 2023 para os 9 meses de 2022, a queda aí foi de 65%, tá? A dívida líquida da companhia saiu de 218 milhões de reais, tivemos um crescimento aí de 65% para uma dívida atual de 360 milhões de reais, tá? Uma alta aí nos 9 últimos meses de 65%, quando a gente compara os 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023. Quando a gente rola o release para baixo, a gente vê aqui algumas informações interessantes, né? A produção de armas teve uma queda aí de 20% aqui no acumulado do trimestre, né, do terceiro trimestre de 2023, quando a gente compara para o terceiro trimestre de 2022. Em relação ao ano de 2019, a gente teve uma alta de 6,3%, mas em comparação aos 9 meses aí de 2022, a gente teve uma queda aí de 33,1%, tá? A produção atual, né, aqui nos Estados Unidos foi de 750 mil unidades, e lá nos Estados Unidos foi 258 mil unidades. Quando a gente olha outras informações também interessantes, o volume de vendas, né? O volume de vendas no Brasil está em queda, tá? A gente vê aí uma queda de 10% no volume total da companhia em relação ao segundo trimestre de 2023, mas em relação ao terceiro trimestre de 2022, o volume de vendas, né, segue bem menor, 36% menor. Quando a gente compara, né, de janeiro a setembro, tivemos aí, né, uma alta dos 9 meses de 2019, uma queda de 1,4%, ou seja, os 9
últimos meses de 2023 estão sendo piores, né, do que os 9 meses lá de 2019. Em relação aos 9 meses de 2022, a queda foi bem mais forte, né, foi uma queda de 33%. Quando a gente olha outros destaques que a companhia trouxe, né, foi a receita operacional, que teve uma queda aí de 6,6% em relação ao segundo trimestre de 2023, e em relação ao terceiro tri de 2022, a gente teve uma queda aí bem maior, né, 31,4%, tá? Armas e acessórios, né, foram principais aí receita da companhia, totalizaram aí no terceiro trimestre 439 milhões, capacete 6%, esses M&M são acessórios, tá? São aí, representaram aí 1,4%. A receita operacional líquida consolidada de janeiro a setembro de 2022, tivemos uma alta, né, lá de 2019 até os 9 meses de 2023 de 87,4%. Em relação aos 9 meses de 2022, tivemos aí uma forte queda de 29,8%. Nos 9 meses, né, acessórios, armas e acessórios totalizaram aí 93,5%, totalizando aí uma receita de 1.362 bilhões de reais. Os capacetes geraram aí uma receita de 5,4%, e M&M, né, que são aí, perdão, falei que era acessório, mas na verdade é munições, tá? Geraram a receita de 1,1% da companhia. Quando a gente dá uma olhada no preço médio das armas, foi o único que teve uma evolução, né? Tivemos aí uma alta de 7,3% em comparação ao segundo trimestre de 2023, que hoje é de R$ 1.344. Quando a gente dá uma olhada em outros destaques, receita líquida de armas e acessórios, tivemos aí, né, em comparação aos 9 meses de 2019, uma alta de 77%. Já em relação aos 9 meses de 2022, a gente teve uma queda de 31% na receita da companhia. Quando a gente olha receitas operacional líquida de armas por região, os Estados Unidos hoje representa aí 82% da receita da empresa, tá? Totalizando aí 406 milhões de reais. Outros países representam aí 7,4%, já o Brasil representa aí 9,9%. Quando a gente dá uma olhada em receita operacional líquida de janeiro a setembro de 2023, os Estados Unidos, né, se mantém aí como líder, com 82% responsável pela receita da companhia, tá? Os outros países representaram em 6,2%, já o Brasil representou 11,2% aí de janeiro de 2023 a janeiro de janeiro de 2023 a setembro de 2023, tá, pessoal? Quando a gente olha o lucro bruto da companhia, né, hoje, totalizando aí no terceiro trimestre, a gente está falando de lucro bruto, foi aí de 164 milhões de reais, tivemos uma queda em relação ao segundo tri, e ao terceiro tri, quando a gente compara, a queda foi muito significativa, né? Saímos aí de 239 milhões para um lucro bruto hoje de 164 milhões de reais, tá? A margem bruta da companhia hoje é de 37%, é uma boa margem bruta, mas mesmo assim, né, deixou muito a desejar aí da companhia. Quando a gente olha as despesas com vendas que a companhia teve, a gente teve uma queda aí nas despesas com venda de 13,2%, tá? Que totalizou aí 55 milhões de reais. Despesas administrativas tiveram aí uma leve alta de 1,7%, que totalizaram 60 milhões de reais. Perdas de receitas pela não recuperabilidade de ativos. Tivemos aí 3,6 milhões, em comparação ao trimestre de 2022, ao terceiro tri, a alta aí foi de 620%, tá? Porque lá teve um custo apenas de 500 mil reais. Outras despesas e receitas operacionais tiveram aí um custo, né, de 17 milhões de reais, uma alta aí de 284%. Equivalência patrimonial totalizou aí com queda de 0,45%, despesas operacionais e receitas operacionais 23,5%, uma alta de 4,6 pontos percentuais. Pessoal, a empresa que, ao meu ver, né, ainda, mesmo que tenha entregado uma boa rentabilidade aí no passado, fez aí todo um cronograma para pagar bons dividendos, e eu, nesses patamares de preço, eu prefiro ficar de fora. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Talvez, né, no futuro, seja um papel aí bem interessante, caso faça aí algum bom reajuste nessa cotação, a gente começa já a olhar com mais carinho para a companhia, tá? E eu, no momento, eu prefiro ficar de fora de Taurus, tá? Se eu não comprei lá no passado, lá na Bacia das Almas, agora tem que vir num preço bem atraente também, para a gente se interessar e começar a estudar o case mais aprofundadamente. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.